Fala pessoal, vamos dar início aqui a mais um vídeo no canal do YouTube aqui do Pecuária Prime e o tema de hoje é sistemas de produção na pecuária de corte. Então, como de costume, vamos trazer aqui uma definição do nosso tema, né? Então, sistema de produção é uma definição atribuída ao tipo de processo que o animal é submetido com a finalidade de produzir carne ou leite. Ou seja, o que a gente consegue extrair de informação dessa definição? Que o animal, para que ele produza carne, para que ele produza leite, ele precisa ser submetido a algum tipo de processo dentro de algum sistema, né? A gente vai ver que existem vários sistemas que podem ser utilizados para que ele produza carne ou para que ele produza leite. E antes da gente falar sobre sistemas propriamente dito, é muito importante que a gente entenda todas as fases de desenvolvimento aí de um animal, da espécie bovina, para que a gente consiga implantar um sistema de produção dentro do seu rebanho, dentro da sua fazenda. Então, a primeira fase aí é a fase de cria, né, ou a fase de maternidade, como muitos chamam, que é o momento onde as vacas, as matrizes, elas parem os seus produtos, né, ou seja, as suas proles, e aí é o momento onde o animal ele vai receber a maior parte do tempo, né, no caso bezerro, alimentos líquidos, certo? Ou seja, ele vai estar na fase onde ele estará amamentando. A segunda fase, né, é a fase de recria. Então, esse animal ele já foi desmamado. Então, essa fase é onde ele vai estar tendo aí um grande crescimento aí exponencial de deposição óssea e muscular, certo? Que aí, posteriormente, a gente vai chegar na fase de terminação ou na fase de engorda, né, como muitos também chamam, que é aquele período onde você vai dar o acabamento no animal para que ele tenha lá aqueles 4 milímetros de gordura na carcaça exigido pelo frigorífico para que essa carcaça, né, para que essa carne ela fique resistente ao resfriamento após o abate. E agora que a gente sabe tudo isso, né, vamos falar um pouco sobre os sistemas de produção. Eu trouxe aqui como primeiro, né, o sistema de creep feeding, né? O que é esse sistema de creep feeding? Esse sistema é um sistema onde os animais eles são alimentados na maternidade, então a gente está falando lá daquela fase de cria, certo? Então, quem vai usufruir desse sistema são os bezerros, certo? Então, a dieta deles será à base de forragem e concentrado, e esse sistema, né, ele é muito importante para quê? Para que você faça um achatamento da curva de crescimento. Lembra que a gente falou sobre a fase de deposição de tecido ósseo e tecido muscular? Para ilustrar melhor isso, eu vou trazer aqui um gráfico para vocês e a foto de como esse sistema funciona que vocês vão entender perfeitamente. Então, o sistema de clip feed é basicamente desta maneira. Você tem um cercado, certo? Onde somente os bezerros conseguem passar e as mães não. Por quê? Porque você vai fornecer para esses bezerros um alimento concentrado, né? Ou seja, um alimento energético, juntamente com o pasto. E se a gente deixar as mães consumirem o alimento desse bezerro, ele não vai consumir. E aí você estará desperdiçando o seu dinheiro e não estará é, colocando em prática aquilo que você planejou, correto? Aqui uma outra foto que mostra melhor, né? Então você tem aqui para o lado de fora um coxo onde você vai favorecer o seu suplemento mineral ou a sua ração que você queira fornecer para as suas vacas. E aqui dentro do cercado, né? Somente os bezerros irão consumir aí a sua ração de creep feeding, certo? E quando que a gente deve fazer esse creep feeding, né? Esse creep feeding ele é feito após o nascimento do bezerro. Ou seja, a gente tem nesse gráfico aqui ilustrando muito bem aqui em vermelho, né? A fase A é a fase de concepção, ou seja, a fase quando o feto ainda está na mãe, e a fase B é a fase do nascimento. Então é nesse momento que a gente deve fazer aí o uso do creep feed. Por quê? Porque é nessa fase aí que a gente tenha um melhor aproveitamento, né? A gente tem uma melhor conversão alimentar. Ou seja, o animal ele precisa comer, ele precisa não, ele come muito pouco para produzir 1 quilo de peso vivo, que é que a gente vai mostrar nesse segundo gráfico.
Então aqui a gente ilustra aqui em verde, né, a fase de cria de um animal, e a gente tem aí o peso vivo desses animais, né, e a sua idade. Paralelo a isso, a gente tem as linhas que mostram as fases de desenvolvimento do animal. Então a gente tem lá tecido ósseo, tecido muscular, tecido adiposo, né? E na fase de cria a gente consegue ver aqui, ó, que um animal ele precisaria comer 2,5 para ganhar 1 kg de peso vivo. Em contrapartida, quando a gente olha lá na terminação, ele precisaria comer de 10 a 12 para ganhar 1 kg de peso vivo. Por que que isso acontece? Porque depositar músculo, pessoal, é muito mais barato. O músculo ele possui aí 75% de água. Em contrapartida, o tecido adiposo e a gordura, ela tem apenas 5% de água, tá certo? Então, por isso que é muito importante você fazer o uso do creep feeding na fase correta. Outra vantagem de você utilizar o creep é que você vai acelerar essa curva de crescimento. Então, o seu animal ele vai parar de depositar músculo mais cedo, por consequência, ele vai começar a depositar gordura mais cedo e você vai terminar também esse animal mais cedo. Ou seja, você vai ter um abate mais precoce, você vai ter um animal mais precoce, tá certo? E agora o próximo sistema de produção é o sistema extensivo, né? Esse sistema, né, ele é o mais usual no Brasil. Então, os animais eles são alojados em grandes áreas, né? Ou seja, eles ficam no pasto. E a dieta deles é totalmente à base de forragem e sem suplementação, pessoal. E o que eu coloco um adendo aqui nesse último tópico é que essa realidade é de 80% dos animais abatidos no Brasil. Descartando aqueles açougues e boutiques de carne que a gente sabe que só vendem carne premium, né? 80% da carne que nós consumimos aí, que está presente nos supermercados, elas são oriundas de animais que ficaram a maior parte da sua vida, né, ou praticamente que toda a sua vida se alimentando somente à base de forragem. A gente consegue identificar muito isso também pela coloração da gordura. Então, se a gente tem lá uma carne onde a sua gordura é mais amarelada, a gente sabe que esse animal foi abatido, né? A sua dieta, a base de sua vida foi forragem. Em contrapartida, um animal no confinamento, a gente vê aí uma gordura mais branca. Por quê? Porque na forragem a gente tem muito dos carotenoides, né? O beta-caroteno, que dá essa coloração amarela aí para a gordura e também para os vegetais. E para ilustrar melhor aqui, né, tudo que eu disse, essas duas fotos ilustram muito bem, né? Então os animais eles ficam a pasto sem receber nenhum tipo de alimento no coxo. O terceiro sistema é o sistema semi-intensivo. Esse sistema os animais também ficam alojados em grandes áreas, né, em pequenas quantidades, onde esse animal, a base da sua dieta é forragem e eles podem receber aí suplementação ou concentrado, certo? E o que a gente deve tomar cuidado aqui é com o nível de inclusão, porque se você utilizar, por exemplo, um suplemento proteico energético, se você ultrapassar aí de 3%, né, do seu peso vivo, você não estará mais fornecendo um suplemento para o seu animal. Você estará praticamente que terminando o seu animal. Ele vai passar a ser um alimento concentrado. Então, isso aí é muito importante você saber dosar, né, os seus suplementos, saber qual o melhor momento de você utilizar para você saber qual que é a finalidade do seu caso, tá certo? Então, para ilustrar melhor isso aí, a gente tem aí uma foto, né? Então, os animais eles ficam a pasto, consumindo forragem, e recebem algum tipo aí de suplemento, ou no caso dessa segunda foto aqui, os animais eles ficam no pasto e eles são tratados todos os dias ao coxo, tá certo? Aqui mais um sistema, é o sistema intensivo, ou sistema de terminação, ou de confinamento, né? Como todos chamam, que são basicamente que os animais eles são alojados em pequenas áreas em grandes quantidades, tá certo? E a dieta desses animais possui maiores proporções de concentrado. O que vai lembrar, gente, é que maiores proporções de concentrados não significa ausência. Então, os animais eles recebem alguma
quantidade de fibra, uma quantidade volumosa, é mais baixa em comparação aos animais que ficam a pasto? Obviamente, né, pessoal? Só que não é ausência de volumoso, né, de fibra. E o porquê que você consegue colocar mais animais em uma pequena área? Justamente porque dentro do sistema de confinamento é esperado que você favoreça, né, que você forneça, aliás, uma maior quantidade de nutrientes aí para esses animais. Então, ele vai ter comida durante todo o tempo disponível, né? Não vai faltar alimento para ele. Então, é por esse motivo que você consegue aí colocar um maior número de animais, né? A gente sabe que no pasto, quando você não tem aí uma quantidade expressiva de forragem, você retira os animais, né? Aqui é o contrário, você está favorecendo a comida, então você consegue aí colocar, lógico, respeitando o recomendado, uma quantidade maior de animais. E aí o objetivo, né, de você utilizar um sistema de confinamento, um sistema intensivo, é você intensificar, né, os índices reprodutivos, ou seja, você consegue acelerar ou, né, no Brasil usualmente os animais eles passam a sua fase de cria, recria aí no pasto, e aí quando eles chegam próximo aí aos seus 18 meses, né, que eles precisam ser terminados para ir para o frigorífico, eles vão para o sistema de confinamento. E aqui essa foto que ilustra muito bem que a gente falou sobre quantidade de animais por área, né? Então a gente vê que a gente tem uma pequena área com um grande número aí de animais, também como ilustrado aqui nessa foto, tá certo? E aqui por último, né, os sistemas integrados. Daí que sistemas são esses? Como o próprio nome já diz, né, ele se dá a integração entre vários sistemas e culturas, né? Mas como assim sistemas e cultura? A gente tem hoje, né, que vem sendo muito estudado, são assuntos muito em alta, né, dentro dos centros de pesquisa do Brasil, que é o sistema ILP, que é a Integração Lavoura-Pecuária, o ILPF, que é o sistema Integração Lavoura-Pecuária-Floresta, e o Boi Safrinha, né? E para ilustrar melhor para vocês, vamos trazer aqui algumas fotos. Então, o que a gente consegue ver aqui? A gente consegue ver aqui uma lavoura, tá certo? Junto com a forragem, ou seja, você tem aí a lavoura para obtenção de grãos e você também tem aí a forragem para você alimentar do seu gado. Uma foto aqui aérea, né, uma foto de drone, ilustra muito bem isso. Então a gente consegue ver aqui no sistema pecuária floresta aqui, a gente vê os eucaliptos, certo? E entre os eucaliptos a gente vê aqui a forragem. Uma outra foto que ilustra aqui o ILPF, né, a integração dos três, que seria aqui os eucaliptos, aqui ao lado uma lavoura, e aqui você vê aqui o gado, né, aqui na sua pastagem. E essa foto, né, fica muito de reflexão para a gente sobre os benefícios desse sistema. Além de você estar utilizando culturas de grãos para você ter aí uma recuperação do seu solo, né, a gente sabe que 80% das pastagens do Brasil, né, do solo, perdão, são degradados. Esse sistema ele consegue favorecer aí uma restauração desse solo, né, de maneira aí menos agressiva, digamos que natural. Outro fator muito importante, né, que a gente não deve esquecer é o fator ambiência. Então essa foto ilustra muito bem. O Brasil, ele é um país tropical, tá certo? Então, apesar de nós termos aí animais muito bem adaptados a esses climas mais quentes, a gente consegue ver que, olha essa aqui integração pecuária floresta. Os eucaliptos eles conseguem favorecer um com maior conforto térmico para esses animais. Se esses animais eles tiverem um maior conforto térmico, obviamente que eles vão aumentar o seu consumo de matéria seca, que consequentemente vai ganhar mais peso, vai produzir mais carne, e você vai intensificar a sua produção e talvez até abater os seus animais mais cedo. Beleza, pessoal? Então, para o vídeo de hoje, o que eu tinha para falar para vocês era isso. Então, se você gostou desse vídeo, curta, comenta aqui a sua opinião, deixa aqui sugestões de temas para a gente também. Compartilhe com seus amigos que, assim como você, é apaixonado pelo mundo da pecuária de corte. Siga as nossas redes sociais, se inscreva no nosso canal do YouTube,
Ative o sininho de notificações para vocês serem informados todas as vezes que a gente publicar aqui novos vídeos e nos vemos no próximo vídeo. Um abraço!